seja bem-vindo a esse canal e hoje nós vamos falar sobre a alegria que permanece. Olha só, às vezes a gente confunde, né, uma alegria momentânea, né, a euforia, uma animação com a alegria do Senhor. Então hoje a gente vai começar a entender aqui o quanto é importante nos abastecermos com essa alegria do Senhor, tá? O mundo em que vivemos, as pessoas elas confundem essa alegria, né, com momentos de felicidade, né, de algum presente, alguma conquista, né? E, ou seja, a alegria é como se tivesse relacionada, ligada às circunstâncias. Então, quando tudo tá bem, joia, né? Mas quando tudo tá mal, ai, que desespero que dá, bate aquela frustração, aquela tristeza, aquela decepção, né? Quando notícias chegam, notícias difíceis, a gente já fica daquela atordoada na gente, não é? Mas essa não é a alegria da Bíblia, tá? Jesus, ele apresenta algo muito profundo para nós, né? Lá em João 15, 11, ele fala de uma alegria que permanece. Olha o que diz o versículo. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. Então a nossa alegria, ela está condicionada, né? Está, vamos dizer assim, ligada àquilo que Jesus é. Então se eu estou ligado nele, né, buscando a presença dele, estando com ele, essa alegria ela é diferente dentro de nós, né? Então a alegria que permanece, ela é como uma chama acesa dentro do coração. Então imagina uma tempestade. Aqui em casa, eu gosto muito da minha casa, muito, muito mesmo, que ela tem uma visão para um lugar que é de mata, fechada, né? Então tem um vidrão na frente e quando dá aquela chuva, aquele temporal, eu gosto de ver, né? Então eu deixo a cortina aberta e aí eu vejo aquelas árvores para lá e para cá e elas ali lutando, né, para permanecer ali, né? E aí eu falo assim, meu Deus, a nossa vida é assim quando a gente está no Senhor. O vento sopra para lá, sopra para cá, só que essa alegria, né, com as notícias chegando, né, notícias ruins, portas fechando, e aí aquela alegria dentro de você começa a te manter em pé. Tá difícil, mas você tá ali, você tá bem, né? Então ela continua o quê? Nos deixando firme, nos deixando posicionados, né? Nos sustentando. Então essa alegria, ela é como se fosse uma força espiritual para a gente continuar a caminhada, né? Então isso significa, gente, que a alegria ela não é apenas um sentimento bonito, ela é um recurso espiritual que sustenta o coração, o nosso coração, nos tempos difíceis. Daí Neemias fala, né, Neemias 8:10, né, a alegria do Senhor é o quê? A nossa força, né? Então pense em alguém que enfrenta um problema financeiro, né? Uma pessoa que está passando por uma enfermidade também, uma fase difícil, né, de uma pressão bem difícil aí nesse momento. Aí quando a pessoa perde essa alegria completamente, o que acontece? Quando acontece alguma coisa na tua vida e você perde essa alegria, o que acontece com você? Olha só, aí já começa a primeira coisa, a perder a esperança. Depois a gente já não tem tanta motivação, né, pra gente ficar firme, pra gente ficar né, falando, ó, vai dar certo, eu confio no Senhor. A gente não consegue mais fazer isso, né? E a gente perde até a coragem de tentar. A gente já vê aquilo como um gigante, aquela notícia, aquela situação, tá? Mas quando a alegria do Senhor, ela vem de Deus, ela permanece dentro de nós, algo começa a acontecer, né? A gente já começa a ter o quê? Um gás, né? Uma força da gente continuar caminhando. Mesmo você fala assim, mas onde está vindo essa força? A força vem do Senhor, né? E eu não começo a querer desistir, a desanimar, mas tem uma alegria aqui sendo injetada dentro de mim que fala, olha, continua, não é tempo de parar. Então essa alegria, ela é um combustível para a alma, tá? Ela não elimina os desafios, não, só que ela me dá força para atravessá-los. Então na Bíblia a gente encontra aqui dois exemplos muito fortes que mostram o que é essa alegria que permanece mesmo em meio às dificuldades. O primeiro exemplo que eu quero trazer aqui é Paulo e Silas na prisão, que está lá em Atos 16, tá?
Quando eles foram presos injustamente, né, foram espancados, foram colocados numa prisão, né, numa cela escura, onde os pés estavam presos, as mãos acorrentadas, né? Era uma situação muito difícil, gente, né? Humanamente falando ali, eles estavam sentindo dor, eles foram humilhados, estavam sofrendo ali. Só que algo aconteceu. Era meia-noite, o que o Paulo e Silas estavam fazendo? Orando, cantando, louvando a Deus, né? Mas eles não estavam alegres porque eles estavam numa prisão, mas porque a presença do Senhor estava com eles. Olha só, a presença do Senhor estava com eles. E o que aconteceu com eles? Mesmo preso, agora eu quero te dizer, quando a presença do Senhor está conosco, mesmo naquela situação difícil, há uma diferença na minha vida. Eu me lembro quando eu estava passando pelo processo do câncer e as pessoas chegavam em mim e falavam assim, nossa, você tem um brilho diferente, né? Você não está desanimado, você está com um sorriso no rosto. Gente, é tão bom a gente poder compartilhar a nossa fé com as outras pessoas, porque é exatamente isso que Deus faz conosco, né? Então a alegria que havia dentro deles era muito maior do que aquela prisão, aquela dor, aquele momento de desespero, de humilhação. Então a alegria teve tanto poder na vida deles que Deus enviou o quê? Um terremoto que abriu as portas da prisão. Tem noção disso? Então, o que isso nos ensina, gente? Vamos lá. Que a alegria de Deus, ela não apenas nos sustenta, né? Mas ela também abre caminhos que não parecia ter saída. Tá entendendo? Olha só essa alegria que permanece, né? O que ela faz. Agora, um outro exemplo aqui que eu quero trazer é de Davi em meio às perseguições, no Salmo 4:7, né? Davi diz assim, ó: puseste alegria no meu coração maior do que a alegria daqueles que têm fartura de trigo e vinho. Olha o que o Davi foi comparar a alegria. Que eu posso, por exemplo, poder ser muito rico, ter tudo na vida, mas a alegria ainda supera isso. Gente, imagina uma pessoa rica, bilionária, neste mundo aí que você conhece, já ouviu falar, né? Agora imagina o Davi falando que a alegria supera tudo isso. Consegue entender a importância da alegria? Nós não damos valor porque o inimigo enche a nossa cabeça falando assim, não tem nada a ver, você vai ser feliz se tiver um bom carro, uma boa casa, uma boa roupa, um celular o top, né? E aí a gente se contenta com isso, mas isso é balela, tá? Isso é mentira, porque mesmo tendo um celular top, uma hora ele, se cair no chão, vai quebrar, se alguém roubar, já era, vai vir um outro melhor. Então, ou seja, essa não é alegria. Não aceite permanecer dentro de você a alegria que o diabo está apresentando, que o mundo apresenta, tá? Então Davi, ele apresentou, ele passou por tantas dificuldades, né? O Saul, que ele tanto tinha uma consideração, perseguiu ele, aquele entristeceu demais. Os inimigos também perseguindo, tanta luta que ele teve, né? Mas ele declarou esse salmo. Então ele disse algo assim muito profundo, que a alegria que Deus colocou dentro dele era maior que a alegria das pessoas que tinham prosperidade e conforto. Ele reconheceu isso. Então a alegria de Davi não vinha das circunstâncias, assim, mas sim do relacionamento dele com Deus. Então o que isso nos ensina? Que a presença de Deus, ela pode gerar alegria mesmo quando está tudo dando errado, mesmo quando ainda não mudou, mesmo quando as notícias ruins, né, as notícias estão chegando. Então é exatamente, gente, que é nesse ponto que eu quero trazer mais enfoque. O diabo, ele vai trabalhar para roubar essa alegria dentro de você, para quebrar o seu relacionamento com o Senhor, tá? Então, constantemente, ele vai trazer notícias, vai chegar situações onde ele quer falar assim, olha, acabou a sua alegria. Olha, fica com isso mesmo, você tem o direito de ficar triste, você tem o direito de ficar furioso, você tem o direito, mas não troque essa alegria por nada. Ele sabe que se ele conseguir tirar essa alegria de nós, do nosso coração, ele vai nos enfraquecer, e não é verdade? Aí vem o batimento, a tristeza, a gente já não tem força para fazer as coisas, né? E isso vai nos abalar tanto emocionalmente como espiritualmente. Então, e isso vem muitas vezes de forma sutil, sabe como? Olha, ele usa preocupações excessivas, então ele tira os nossos olhos do Senhor, faz a gente só ficar preocupado com aquela situação complicada. Pensamentos negativos, comparações, olha, a grama do vizinho é melhor que a minha.
né? Só que o vizinho molha todo dia e você não está molhando, né? Então as frustrações também, decepções acumuladas, então são coisas sutis, e você olha isso e fala assim, mas eu tenho razão de ficar nisso. Tá, você tem razão de ficar nisso, só que você concordando com isso, você está abrindo uma grande margem para o inimigo roubar a tua alegria e para te aprisionar, tá? Então se posicione, tá? Então aos poucos ele tenta fazer o quê? Com que a pessoa olhe apenas para o ocorrido, para os problemas, esquecendo-se da presença do Senhor, das promessas do Senhor que sustentam a nossa vida. Então no dia a dia isso acontece de várias formas. Por exemplo, uma mãe que está cansada, não para, uma rotina pesada, exaustiva, né, das coisas da casa, já começa a sentir que já não tem mais tanto valor assim, né? Um trabalhador que enfrenta dificuldades no trabalho, ele passa a acreditar que seu esforço já é em vão, né, não vale a pena. Aí começa a desanimar, o rendimento cai e aí vem uma demissão, tá? Então assim, você vê, o inimigo só lança, aí a gente acredita e a gente mesmo vai baixando a guarda, tá? Olha como que ele é. Então assim, uma pessoa, por exemplo, que enfrentou decepções na vida, ela começa a perder a capacidade de enxergar a esperança no futuro. Então só uma coisa que ele lança ali, nós acreditamos e a gente abaixa a guarda e já era, né? Então percebo que muitas vezes as circunstâncias, elas não mudaram drasticamente, só que o que mudou foi como eu enxerguei, no que eu acreditei. Então a alegria, gente, ela vai embora, tá? Então quando eu começo a acreditar, quando eu dou mais assim, eu olho mais para aquela situação que está acontecendo, né, valorizo mais isso, o inimigo ganha espaço, ele rouba a nossa alegria, tá? Então quando a alegria desaparece, você vai concordar comigo que tudo fica mais difícil, mais pesado, mais cansativo. Gente, eu não tenho problema em passar roupa, em limpar a casa, fazer almoço, não tem problema nenhum. Mas o dia que eu não tô com alegria dentro de mim, eu já tô reclamando mais, eu tô mais cansada, eu já não aguento mais, eu tento fazer tudo relaxado. Isso tá errado, né? E eu tenho assim me observado, né? Depois a gente vai lendo, a gente vai montando aqui, né, o conteúdo para postar os vídeos, fala, meu Deus do céu, olha, esses dias mesmo eu fiz isso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então as coisas ficam mais, as tarefas que eram mais simples, fica muito mais pesado, né? Mas quando a alegria de Deus ela permanece dentro de nós, algo acontece, tá? Mesmo diante desses dias difíceis, o coração ele continua firme, né? A pessoa pode chorar, ela pode se cansar, né? Ela pode até enfrentar lutas, só que lá no fundo da alma existe uma chama acesa, né? E ela se lembra que Deus está com ela, que aquele momento é só um dia difícil que vai passar. Olha só que diferença, né? Então essa alegria ela também muda a forma como enxergamos o nosso dia. Então pequenas coisas voltam a ter significado. Por exemplo, o sorriso do nosso filho, né? Seja até às vezes de cuidar da casa, né? De fazer alguma coisa diferente na alimentação, né? Um novo dia começa. Então a pessoa entende, olha, tem uma nova oportunidade de recomeçar e fazer tudo diferente. Então a gente não vê aquilo como um caos, acabou, já deu tudo, não vai dar mais nada certo. Então a alegria que permanece, ela nos lembra constantemente de que Deus, ele continua presente, tá? Mesmo quando tudo parece difícil. Então por isso que Jesus disse essas palavras para os discípulos, né? Ele sabia que os discípulos iriam enfrentar muitas perseguições, dias difíceis, né? Momentos de dor, de desafios. Só que mesmo assim, Jesus desejava que permanecesse dentro deles a alegria que vem de estar ligado a Jesus, né? Jesus fala, sem mim não podeis fazer coisa alguma. E isso eu sempre trago à minha memória. Jesus, eu não consigo fazer nada de bom aqui se o Senhor não me ajudar, né? Por mais que eu acho que eu saiba, eu não sei, pode dar alguma coisa errada, né? Então essa alegria, ela nasce quando permanecemos em Cristo, tá? Quando mantemos o que? Uma comunhão com Ele, quando lembramos, né, das suas promessas, quando alimentamos nosso coração com aquilo que fortalece a fé, entendeu? E quando essa alegria permanece dentro de nós, gente, ela se transforma em algo poderoso, sabe o que? Uma força silenciosa
que nos inspira, que nos ajuda, ó, vamos continuar, eu não vou desistir. É como se fosse um farol que ilumina mesmo nos dias mais escuros. Tá? Você consegue, você fala, não, ó, não, isso não acabou, não é o meu fim. É uma esperança viva que nos lembra que Deus ainda está no controle. Olha só, eu falo assim, Deus pensa em tudo a favor de nós. Só que muitas vezes a gente fica relutando contra isso, não é? Relutando em estar com o Senhor, aceitando as mentiras do inimigo, como se fosse verdade, valorizando as coisas que aconteceram, os traumas, as coisas que estão dentro de nós. A gente dá mais valor para isso do que o que Deus pode fazer. Então a verdadeira alegria, ela não depende do que acontece ao nosso redor, tá? Mas sim, e só de saber que Deus está conosco todos os dias, né? Todos os momentos da nossa vida. E eu quero trazer um desafio hoje pra gente aqui. Vou me colocar aí também, tá? No meio. A missão é proteger a nossa alegria. Então, durante os próximos 3 dias, você vai fazer algo muito simples aí, tá? Então, primeiro, ó, assim que você acordar, você já vai lembrar de um motivo para você agradecer, seja por sua família, pelo seu emprego, sua saúde, pelos seus filhos. Você já vai começar a agradecer. Segundo ponto, quando um pensamento aí negativo vier, você vai declarar uma verdade. Então, por exemplo, minha alegria não depende do que estou vivendo, tá? Minha alegria, ela vem do Senhor. Você já vai começar a declarar isso, se posicionar. Terceiro ponto aqui, ó, separe pelo menos 5 minutos aí por dia para falar com Deus, né? Para ouvir um louvor, para ouvir Deus falando com você. E isso vai te ajudar, sabe no que? A alimentar a sua alegria. Porque a nossa alegria vem da presença, do nosso relacionamento com o Senhor. Aí no final desses 3 dias, tá? Você vai perguntar para você mesmo, a minha atitude, né, com esse desafio que eu fiz aí, a minha forma de enfrentar os problemas mudou? Né? A forma que eu escolhi proteger minha alegria foi diferente? O que mudou? Aí você vai comentar aqui, tá? Aí, gente, uma coisa assim, quando cuidamos da nossa alegria, né, da alegria que Deus colocou dentro de nós, a força espiritual nossa, ela aumenta. Começa a ter o que? Uma maturidade, um crescimento dentro da gente. Então, eu não vou mais reagir à situação, mas eu vou me posicionar, não vou mais permitir que aquelas coisas que antes eu deixava ser dominada, né, pelas circunstâncias, aquilo já roubava, aquela notícia que eu passei, aquela notícia ruim que eu vivi, eu já começo a não mais me descontrolar, né, ou já me lançar nos problemas, mas eu vou me posicionar, falar, olha, essa situação que eu estou vivendo não me define mais, porque Deus é o que me sustenta, Deus está no controle, e isso faz uma diferença que você vai experimentar. Eu tenho certeza que você vai colocar em prática esse desafio nesses 3 dias aí, e você vai ver a diferença no final. Isso vai virar um hábito na sua vida, tá bom? Deus abençoe muito você, abençoe a sua casa também.